Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. E a chamada do vídeo é Bitcoin em promoção, você não pode ignorar, tá? Por que você não pode ignorar o Bitcoin em promoção? Aprenda a comprar Bitcoin. Você realmente sabe comprar Bitcoin ou qualquer uma outra criptomoeda? Vamos descobrir aqui no gráfico, tá? Alguns problemas aí que nós enfrentamos no mercado financeiro é simplesmente questão psicológica, né? Questão de mindset. Por que que eu falo que é questão psicológica? O ano passado, há 3 meses atrás, as pessoas estavam dispostas a pagarem um Bitcoin. E um Bitcoin custando, pessoal, US$ 109.000. E aí o que acontece? O Bitcoin simplesmente corrige, tá? Observem aqui o nível que ele estava defendendo de suporte, 91.542. As pessoas estavam comprando porque esses candles, eles representam ações de pessoas. Ou seja, as pessoas estavam comprando, né, buscando ali a zona de suporte para fazer uma boa compra em Bitcoin. E aí depois dessa zona de suporte, ele acaba perdendo e instala-se o quê? O medo no mercado. Então isso tudo aqui é psicologia. Bom, há 2 meses atrás eu estava disposto a pagar 109 mil no Bitcoin. E hoje eu tenho receio em pagar 78.300. Por que que isso acontece? Porque como nós informamos que tem um gap aberto no 73, a dúvida do investidor é: e se eu comprar agora e ele cair? Aí é que são elas, né? Nós trabalhamos com gerenciamento de risco, nós temos uma resistência aqui. Para nós fazermos aqui uma leitura, observem, eu fiz essa análise e mostrei o Bitcoin corrigindo de 109, já compartilhei lá no nosso grupo free. Quem não faz parte, o link está na descrição do vídeo, venha fazer parte do nosso grupo do Telegram. Então ele corrigiu, falei dessa zona de acumulação, seria um bom ponto de compra, e ele simplesmente tocou a nossa zona de acumulação e perdeu. Ou seja, eu estava disposto a comprar Bitcoin nessa região aqui, é sinal de que ele entrou numa promoção, né? Por quê? Há 3 meses atrás estavam querendo comprar Bitcoin a 109 porque a proposta seria buscar 110, 120, 130, correto? Então vamos aqui a uma análise para vocês entenderem. Vou desbloquear aqui, tá? Para nós tentarmos entendermos como que funciona a psicologia do operador. Então vamos lá. Há 2 meses atrás, estavam aguardando o Bitcoin fazer uma fuga, rompendo 109 e buscar algo em torno de 120, 16 aqui, 120, tá? Ó, 120, 209, beleza? Agora Bitcoin rompe 109 e busca, sei lá, 120, 130, 150k. Quanto que nós temos aqui rompendo 109 para buscarmos 120? Quando o Bitcoin estava retestando essa resistência. Nós temos 9,66, beleza? Mas vamos lá que o Bitcoin não subiu, ele corrigiu e chegou ao nível de 78.300. Quanto que nós temos caso o Bitcoin rompa a resistência de 86.605? Aí eu pego desse nível e volto aqui para a zona de 109k, 26,63. Bom, por que as pessoas estavam dispostas a entrarem nesse rompimento para buscar 120 e não estão se preparando para buscar uma compra Bitcoin abaixo da casa dos 87, 88? Não sei, psicologia. A forma de se comportar dos investidores é só buscando Bitcoin para cima. Se estiver subindo, é lua. Se estiver caindo, é morte. E é aí que vocês perdem as oportunidades e muitos entendem que não sabem comprar criptomoedas. Vou limpar aqui mais uma vez. Nós vamos trabalharmos agora aqui, ó, no atual do Bitcoin, ou seja, quando o padrão é de alta, ele projeta, claro, para cima, retrai nas médias. Aqui ele inverteu o padrão, uma média azul aqui é de 25, a outra vermelha é de 50. Então ele fez um cruzamento aqui, ó, entre médias e entrou em um padrão de correção. Por que correção, Cláudio? Porque no diário só passa a ser baixa quando essas duas médias cruzarem a 200 para baixo. Então esse padrão é um padrão de correção e não um padrão de queda.
Observem, né? Eu analisei aqui com vocês. Nós temos o Fibonacci. Eu vou pegar desse nível e observem que o Bitcoin ele já corrigiu 50% e 61,8. Observem, ó. 23,6, 38,2, 50%, 61,8. Vou sinalizar aqui o nível de 61,8. A teoria diz que o gráfico ele tende a fazer uma correção em 50%, 61,8. Tá? Como o Bitcoin ele tem uma volatilidade muito alta, ele poderia corrigir mais. E o que aconteceu? Ele caiu abaixo de 61,8, pessoal. Corrigiu aqui, ó. Deixa eu só sinalizar aqui com cores. Daqui a pouco eu mostro para vocês. 61,8, tá? E a correção que ele fez aqui, abaixo de 61,8. Foi nesse nível. Vou colocar na cor azul, tá? Para não ficar aquela poluição visual, eu preciso tirar aqui a ferramenta de Fibonacci. Observem, ele sai desse ponto, tá? Vou sinalizar o ponto para vocês, que foi aqui. Ele sai desse ponto, 67,101, busca 109. Na correção, ele precisa corrigir 50%, 61,8 de FIBO. E observem que ele caiu abaixo de 50%, 61,8 de FIBO. Olha onde ele veio buscar. Aqui, como o gráfico já está de cabeça para baixo, né, de ponta cabeça, ele projeta para baixo e retrai na média. Projeta para baixo e retrai na média. Observem que a média de 25 e 50 estão acima do candle, do preço. E ele tentou fazer uma retração e já encontrou resistência nesse nível aqui, tá? Enquanto ele não romper essa região, ele não irá fazer essa retração nas médias. Então a pergunta, você consegue diferenciar a retração das médias e uma reversão de tendência? Já já eu explico para vocês. Então observem que aqui, como o Bitcoin perdeu a nossa zona de acumulação, ele entrou em promoção. Mas o fato do Bitcoin entrar em promoção, eu sou obrigado a comprar e tenho a necessidade de comprar? Não. Se você estava disposto a pagar 109 mil e agora ele está custando 85.629, nós sabemos que ele poderia corrigir mais. Ele já sinalizou aqui, ó, 78.481. E se vocês analisarem, abaixo dessa zona aqui, ó, de suporte, 83.502, nós temos essa zona toda livre. E como que nós vamos tirarmos aqui a prova dos 9? Primeiro, que isso aqui é um canal considerável. O Bitcoin entra nesse canal, ó, passa aqui, ó, meses operando dentro desse canal. Por quê? Cada candle desse aqui, ó, equivale a um dia. E observa quanto tempo que o Bitcoin levou aqui dentro para poder romper. Tudo indica que se ele não encontrar um suporte, ele volta para esse canal. Mas nós temos um gap aberto na zona de 73. Vou mostrar para vocês aqui, ó, zona forte de compra do Bitcoin, tá? Observe que essa zona aqui que eu sinalizei para vocês como zona de compra foi uma zona forte no passado, ele perdeu. E essa região aqui, pessoal, é só prestar atenção e observar. Essa zona aqui, ó, ela está livre para o Bitcoin trabalhar, claro, para baixo, tá? Se ele tentar uma reversão de tendência, ele irá encontrar uma resistência nesse nível aqui, ó, porque essa zona de suporte aqui do passado, 91.870, ela passa a ser uma zona de resistência, ou seja, o preço poderia simplesmente voltar, tá? Fazendo uma retração nas médias e encontrar uma resistência considerável na região de 91.424. Então observem que essa região ela é bem mais fácil buscar esse suporte aqui, tá? Mas poderia descer de uma vez e pegar a casa de 69? Não. Nós temos um suporte aqui, porque isso aqui foi uma resistência no passado. Então, resistências e suportes, eles funcionam de forma bipolar. Então, se isso aqui no passado foi uma resistência, no futuro ela poderia atuar como um suporte. E qual o nível desse suporte? 73.126. Exatamente na região que nós temos um gap para ser fechado. Mas o que eu explico para vocês aqui é o seguinte: não subestimem o mercado. Ah, ele tem que descer a 73 e agora desce. Não. Vamos para a nossa estratégia de operação. Só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Nuvem de Ichimoku, ele perdeu exatamente no enfraquecimento e ela tem uma projeção de 26 períodos dizendo que é baixa. Então, a probabilidade maior do Bitcoin seria buscar níveis mais baixos. Então, eu já ligo o alerta que o Bitcoin entrou em promoção porque
as pessoas estavam dispostas a comprarem a 109. Então, se eu compro ele agora, eu tenho praticamente 24% de alvo para buscar, risco vezes retorno. Arrisco meu capital, ganho 24% em cima. Se ele corrige até 73, essa margem aumenta, mas eu não posso subestimar o mercado e simplesmente, eu não compro porque irá cair. Não, aqui entra a nossa estratégia. Primeiro passo, se o Bitcoin romper essa região, ele não estaria fazendo uma reversão de tendência, ele estaria fazendo uma retração nas médias. E onde estão as médias? 25 em 92.763 e a de 50 em 94.882. Como que eu faço aqui? Eu pego a máxima, que é esse ponto, e levo até a mínima. E aí eu tenho os níveis que o preço poderia retrair até as médias. Então, vou sinalizar aqui 61,8 de Fibo, 50% de Fibonacci, tá? Ela poderia corrigir tudo isso, 50%, 61,8, colocar aqui na cor lilás. Nós temos aqui, 38,2, que ela poderia retrair nessa média aí, 23,6. Então, o preço, ele poderia retrair até esses pontos aí. Se vocês analisarem, ele já retraiu até 23,6. Vou tirar aqui para vocês entenderem. Bom, ele já fez uma retração, saiu de 78.481 e já pegou o primeiro nível, tá? Aí nós temos o quê? Nós temos o segundo e nós temos 50%, 61,8 de Fibo. Porém, observe que todos os níveis aqui, a maioria deles estão abaixo das médias de 25 e 50. 61,8 está na zona, na região aqui, de resistência. De qualquer forma, se o Bitcoin ele romper essa região e vocês pensarem em compra, vocês precisam analisar primeiro o risco e retorno. Rompeu aqui, confirmou, eu só posso ir até as médias, certo? Se for até 50 dá 9, se for até 61,8 de Fibo, 13,63. E não pensar em uma retração nas médias em 109K, certo? Ficou muito apertado, 13,63, e ele já encontra a resistência. Então, poderia, nesse padrão de diário, jogar o preço para baixo e ele buscar a casa do 73. Então, assim, promoção do Bitcoin, você não deve ignorar. A partir desse momento, você pode acompanhar Bitcoin à risca. As correções que ele faz, acompanhar, porque se ele fizer uma reversão de tendência, essa reversão irá acontecer em tempos menores. Claro, sempre irá acontecer primeiro no 15, numa hora, no 2 horas, 4 horas, e vocês precisam entender o que está acontecendo em tempos menores. Observem que aqui ele projetou, encontrou suporte na média de 200 e retraiu na média de 25, já encontrou resistência. Nós colocarmos aqui no tempo gráfico de 1 hora para ampliarmos aqui, dar um mergulho no padrão micro. Observem, a média de, deixa eu só dar um alto aqui, a média de 25 ela já cruzou a 50 para cima. Aí nós temos uma região aqui de rompimento, tá? Caso o gráfico romper e confirmar, aqui já seria um ponto de entrada. Se confirmar, tá? Subiu, cruzou a 25,50 e agora eu busco qual nível? Bom, a próxima resistência imediata é a média de 200. 96.622. Qual a minha estratégia de operação? Claro, rompeu aqui essa região, confirmou o rompimento. Meu alvo aqui seria 11,85, tá? E seria uma reversão de tendência? Não, retração nas médias. Aí você precisa entender, bom, eu costumo, quando o Bitcoin virar a mão, eu compro 100% do meu capital. Mas isso aqui não é reversão de tendência, isso aqui é retração nas médias e a probabilidade é que ela dê continuidade à correção. Então, nós temos uma promoção aí de Bitcoin até a casa dos 73. E se ele cair a partir desse nível, é promoção ainda, mas você precisa saber comprar. Você sabe realmente comprar? Por quê? As pessoas acabam que comprando Bitcoin na retração da média. E um exemplo, retração de médias nós temos 11,85. Aí o cara pesa a mão, certo? Sem confirmação de reversão, sem confirmação de retração de média e o preço simplesmente cai. E quanto mais compra, mais cai. Vou dar um exemplo, Michael Saylor comprou Bitcoin a 97 mil,
veio comprando, Bitcoin já caiu a 74. Isso não é uma compra inteligente. Aí vão falar assim para vocês: ah, mas a longo prazo isso vale a pena. Longo prazo de quanto? De quanto, né? Ou quando? 2 anos comprado com capital parado? Então nós só vamos comprarmos quando o Bitcoin mostrar a reversão de tendência, seja ela no 15 minutos, seja ela no 1 hora, no 4 horas, no diário, no semanal. Aqui ele poderia dar um ponto de entrada. Se ele rompe aqui para cima, ó, ele vai fazer o seguinte: ele rompe, faz pullback e confirma com o quê? Rompendo essa região, eu entro para buscar o quê? 11,85. Não dá para comprar aqui, ele simplesmente perder, porque se ele perder, ele vem buscar esse nível aqui, ó, que é a mínima que ele sinalizou em 78. Então, assim, ao meu ver, o gráfico está em promoção, sim, porque o ano passado, ali, meados de novembro e dezembro, vocês estavam dispostos a pagarem 109. E por que que cai a 78 e as pessoas não compram com medo de cair mais? Porque elas não conseguem identificar ou diferenciar uma reversão de tendência e uma queda. Nesse caso aqui, ó, está em queda, porque a média de 25,50 cruzou a 200 para baixo. No 4 horas, será que estamos em queda? Melhor tempo para se operar Bitcoin, pessoal, no momento é o 4 horas, tá? Para uma reversão de tendência. Por quê, Cláudio? Observem que esse padrão ele é positivo. Nós temos a média de 200 abaixo, a 25 cruzou a 50, porém o candle encontrou suporte próximo à média de 200 de Bitcoin. Quer dizer que essa média de 200 irá segurar o preço? Não. Se ele perde desse ponto, 86,381, ele testa mais uma vez esse nível e poderia cruzar a média de 200. O 2 horas aqui que nós não olhamos, deixa só dar uma olhada aqui, 2 horas, tá? Para não saltar de 1 hora logo para 4 e perdermos informações. Observem como muda o tempo gráfico aqui, ó. Vou dar uma limpada. Observem que no passado a média de 50 cruzou a 200 para baixo, jogou o preço até 78 no 2 horas e ela pretende retestar mais uma vez. Olha como o candle vem descendo aqui. Então aqui é outro tempo gráfico bom de se acompanhar, tá? Observem que encontrou uma resistência aqui e o preço está sofrendo a pressão vendedora e poderia cair abaixo da 200, puxando a 25 e a 50 para baixo. Então, se esse padrão acontece, o 2 horas entra em um padrão de baixa, tá? Então, observem que do 1 hora nós não temos um padrão de reversão. Aqui no 2 horas poderia acontecer reversão se o preço, as médias elas cruzaram para baixo, recuperou, aqui ainda é um padrão positivo. Se o preço ele volta desse ponto, as médias poderiam subir e reverter uma tendência no 2 horas. Mas para que isso aconteça, 1 segundo, 1 minuto, 15 minutos, 1 hora, até 2 horas precisa virar a mão e entrar positivo. E o que nós estamos observando aqui nos tempos menores, ele já está negativo, ou seja, poderia dar continuidade a essa tendência. Nós analisamos ali nuvem de Ishimoku, analiso mais uma vez, ó, nuvem de Ishimoku negativa, projetando 26 períodos por. Então, nesse tempo gráfico de 2 horas, vale a pena acompanhar se acontece uma reversão. Se não acontecer, esse seria o próximo nível de Bitcoin, tá, pessoal? Ah, Cláudio, mas Bitcoin realmente está em promoção? Para quem queria comprar 109, sim. Mas se ele poderia corrigir a 73, por que não esperar? Perdão. Então vamos lá, por que não esperar? Você precisa aprender, você que opera mercado, que só se compra quando tem um gatilho de compra. E só se vende quando nós temos um gatilho de venda. E o que eu vejo acontecer muito no mercado, pessoal, é assim: eu vou comprar esse ativo porque ele é um ativo top e no futuro ele tende a crescer. Mas aí é que tá, existe fluxo de capital, força compradora mostrando algum indício que o preço volta? Não. Então por que vocês compram? Tá? Então aguardem o preço buscar sua máxima de correção para depois vocês pensarem em uma compra, né, de reversão de tendência. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês. Eu nem coloquei aqui no semanal ainda para vocês entenderem a nossa linha de raciocínio, tá? Ó, observe o seguinte, Bitcoin fez todo esse movimento, tá? Nós temos aqui uma zona de suporte, só para vocês entenderem um negócio, tá? Ele sai desse ponto e busca 109. Se vocês quiserem fazer uma leitura correta, o Fibonacci tem que partir daqui, certo? Se ele parte uma máxima de 109, observe onde o preço está, abaixo de 23,6 ainda. Ele poderia corrigir 38,2 e tem pessoas que
subestimam, dizendo que o Bitcoin não voltará nesse nível. Espero que não volte, mas existe a probabilidade 50% de Fibonacci, que é na cor lilás, só para vocês entenderem que o Bitcoin subiu muito, dos 15.400 até 109, e ele precisa fazer uma correção, tá? Então, no semanal, a correção dele seria essa aqui, ó. Ó, 50%, 63.159, 61.8 em 51.853. Eu estou dizendo que ele irá corrigir. Até aqui, o gráfico ele corrige, depois projeta. E observem um padrão que o Bitcoin repete aqui, que eu não sei se vocês já observaram. Ele toca na média, tá? Projeta, perdeu, veio na média aqui, trabalhou abaixo da média. Se afastou, voltou aqui, tocou na média, se afastou mais uma vez, voltou, se aproximou das médias. Entendem? Ele afasta e se aproxima das médias. Ele afasta e se aproxima das médias. Aqui, ele está próximo ou ele está afastado das médias? Ele está afastado, tá? Provavelmente ele poderia corrigir para se aproximar dessas médias. Entendem? Ele repete sempre esse padrão, ó. Afasta da média, volta para testar a média. Afasta da média, volta e testa a média. Se afastou, voltou, testou, se afastou, já está corrigindo, se aproximando para um teste de média. E observe onde está o nível de 74.309, porque ele tem um gap aberto em 73. Então existe sim a probabilidade do Bitcoin corrigir mais, pessoal, tá? Mas nós fazemos o que? Abandonamos, não compramos mais e deixa o Bitcoin para lá. Isso aqui é o mensal, tá? O semanal tá aqui. Não, não é bem assim. Observem, ó. Subiu, voltou na média, subiu, voltou na média. Onde ele pegou a média aqui, ó, no tempo gráfico semanal, tá? Olha 50 onde está. Cláudio, seria promoção? Bom, se ele repetir esse padrão voltando na média, ele poderia voltar desse ponto aqui. Então não vou subestimar o mercado. Diminuo para o tempo gráfico de 1 hora e preciso acompanhar à risca essa formação de Bitcoin aqui, ó, tá? Ele poderia simplesmente voltar desse ponto. Mas, no geral, já é uma promoção se nós observarmos 109, sim. Nós teríamos aqui desse ponto 24% para buscarmos. Agora, o que acontece é que as pessoas elas não compram, né, em 24% de alvo para buscar, porque a tendência do Bitcoin aqui é para baixo. Quando é para cima, as pessoas entram em um topo para buscar 9%. Isso é questão de psicologia. Então, assim, o Bitcoin já entrou em promoção, tá? E ele precisa confirmar uma reversão para nós comprarmos para buscar 109. Enquanto ele não marcar, sinalizar para mim, não, reverte desse ponto, eu não compro. Mas sinalizo para vocês, o Bitcoin já fez a promoção dele, certo? Corrigiu e agora nós só precisamos do gatilho de compra, que é aquela pergunta: você realmente sabe comprar Bitcoin? E não sabe, precisa aprender. Quem compra em topo perde, quem compra em fundo ganha. Porém, se ele tem probabilidade de cair mais ou corrigir, eu preciso aguardar o rompimento dessa região, 86.684. Enquanto ele não recuperar esse ponto e continuar corrigindo, eu simplesmente aguardo e fico assistindo de camarote. Eu já sei que está em promoção, agora eu só preciso encontrar o meu ponto de compra. Pode ser em 78, pode ser em 73. Nós temos zonas aqui que eu já sinalizei. E outro detalhe, pessoal, isso não se aplica só ao Bitcoin, isso se aplica às altcoins. Se o Bitcoin ele corrigir aqui 15, 20, as altcoins corrigem 40, 50. Então as altcoins elas entram em promoção. Se o Bitcoin reverter desse ponto, não é uma regra, não são todas as altcoins. Mas aquelas que estão com fluxo de capital, elas conseguem voltar junto. Aí vocês decidem, aplica no Bitcoin para pegar 24% ou aplica em um altcoin que vai pegar 50%, 60%, às vezes até 100% de alvo. Aí quem decide são vocês. Mas a estratégia de operação seria: enquanto não romper essa resistência, eu não entro, tá? E o que descer aqui para mim é lucro. Eu só vou acompanhando e sinalizando resistência até que uma reversão de tendência apareça na minha tela, tá? Quando ela aparecer, eu já sei exatamente que desse ponto o Bitcoin tem 24% para cima. Eu já posso até comprar fiado. Como?
Bom, vou colocar aqui 10 mil, 20, 30, 50 mil reais. 24% em cima de 50, quanto que daria? Aí eu já sei mais ou menos o que é que eu quero buscar no mercado. Agora, se ele não vira a mão, não tem reversão de tendência, não pode comprar, porque as pessoas pensam assim, 20, 84, 78, 24% de queda para mim é promoção, mas e se ele cai mais? Então nós só compramos, entendam isso, nós só compramos se tiver um gatilho forte de compra, ou seja, uma reversão de tendência ali, pode ser ela no 1 hora, no 15 minutos, no 4 horas. Se não tem reversão de tendência, nada de comprar, porque vocês ficam comprando faca caindo de bico. Ou seja, ó, eu compro aqui, beleza, aqui é promoção. Aí ele busca 78 e eu deixei de comprar mais barato. Então eu sei que ele não pode passar desse nível 86, 684 para cima, porque eu sei que ele irá reverter a tendência. Então, se ele rompe aqui para cima, eu analiso a entrada. Se ele continua caindo, beleza, estou torcendo que caia mais. Por quê? Eu quero acreditar que quando o Bitcoin bateu 109, vocês calibraram o stop, né? E aí vão procurando a reversão de tendência nos tempos menores, tá? Com toda a cautela, com todo o cuidado, ó. Reverteu aqui a média, porém, ó, a mesma resistência que eu sinalizei para vocês, o Bitcoin está enfrentando. Enquanto ele não reverter para cima, eu passo horas, eu passo dias, eu passo meses acompanhando isso aqui, ó. Quando ele romper, que confirmar aqui, eu sei que até a média dá 11. Se ele romper a média, vai para 24. Tranquilo, sem euforia para operar. E até agora não reverteu, tá? É um padrão aqui, ó, 200 acima, 25 abaixo e 50. Aqui é um padrão, ó, negativo. Está negativo no 15, no 1 hora, no 2 horas. Ele fez aquele padrão ali positivo, mas poderia perder. Ele ainda está positivo lá no 2, porque aqui, ó, ele cruzou as médias para cima, porém a 200 está aqui atuando como resistência, 92.587. Não tem reversão de tendência para o cara comprar. Vou comprar uma quantidade aqui. Não. Você só compra se ele romper, ó, essa resistência aqui para buscar 200 e quem sabe, ó, 6,94 até a 200. Lá no tempo gráfico de 2, está dando 11. E à medida que você aumenta o tempo gráfico, a média se afasta. Então isso aqui, pessoal, já é padrão negativo. Está em promoção? Para mim, sim. Mas é o momento de comprar? Para mim, não. Ele poderia corrigir mais. Então acompanhe o Bitcoin. E outro detalhe que eu queria deixar aqui, principalmente para os nossos alunos, é o seguinte: tem muitas pessoas que já operam o mercado há muito tempo, mas não conseguem operar ou controlar, melhor dizendo, a euforia. O gráfico, ele corrige, aí faz uma sombra aqui, ó. Ah, Cláudio, eu poderia ter entrado aqui nesse nível, tá? Que seria a mínima do Bitcoin. Eu concordo, mas com qual gatilho? Presta atenção aqui, ó. Qual gatilho que você encontra para comprar aqui? Tem um setup e nós operamos isso aqui, mas ele é complicado e eu irei explicar futuramente, tá? Então assim, ó, isso aqui não é reversão de tendência, é uma retração nas médias. Você só pode comprar quando ele confirmar uma reversão, e a reversão, para melhor confirmar, são tempos menores para entrar nesse padrão aqui com antecedência. Então nós diminuímos aqui todos os tempos gráficos e nenhum mostrou uma reversão de tendência para eu entrar nessa sombra. Então, porque saiu daqui de 78 e foi a 86. Bom, isso é gráfico parado. Gráfico parado é fácil demais de operar. Eu quero ver aquela coisa, aquela loucura subindo e descendo. Então eu preciso o quê? Quando o Bitcoin sai de 109, começa a corrigir e bate 78, eu preciso que o mercado processe essa informação, porque eu sou seguidor de tendência. Se o mercado processar e entender que ele precisa cair mais, eu acompanho a correção até ele chegar numa reversão de tendência. Mas porque corrigiu, eu já compro e aí o mercado decide cair, eu tenho que vender a mercado. E eu estou falando aqui para pessoas que querem fazer hold de Bitcoin e de altcoins. É preciso comprar de forma correta. Vocês realmente sabem comprar Bitcoin? Ou ficam com medo do Bitcoin voltar desse ponto e você não conseguir entrar? É só colocar um alerta de preço. Fica monitorando o Bitcoin aqui, ó. E pode ficar tranquilo. Hoje, presta atenção, 21 horas de domingo, abertura do candle diário. Ele pode abrir aqui positivo e romper essa região.
ou simplesmente dar continuidade para retestar esse nível aqui de 78. Então está tudo dominado, tudo controlado. Se ele rompe, confirma aqui para cima, eu preciso entrar para buscar 8, 10, 11%. Se não confirma e vai para baixo, provavelmente irá testar 78. Então, assim, é um padrão onde ele está controlado. Eu já sei quais os movimentos que o gráfico poderia fazer desse ponto aqui. Por que comprar na euforia? Não tem por que comprar. Entendem? Se eu tenho uma probabilidade de correção até 78, 73, eu preciso aguardar. Esse padrão diário é negativo. Aí o gráfico corrige, quando bate um fundo, os caras começam, tem que comprar, está em promoção, aí ele encontra uma resistência e volta a retestar isso aqui. E fica um tempo todo tomando stop, tomando stop. Não, pessoal, paciência, é preciso ter nervos para observar o Bitcoin corrigindo e entender, isso aqui é uma correção. Eu preciso respeitar a tendência porque ela é soberana e declarou que a tendência é de baixa. Quando ela reverter para alta, eu sei que tudo muda. Simplesmente isso aí. E se romper 88.992, eu entro. Se não romper, eu espero buscar o fundo, caso eu não saiba operar shortando. Porque se eu souber, eu já analiso um ponto para shortar. Correto? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, coloca nos comentários. O pessoal está pedindo aí no grupo Free para analisar altcoins. Isso é muito complicado, certo? Porque primeiro as pessoas compram, depois pedem para analisar. Mas vamos fazermos o seguinte. Dependendo da quantidade de comentário e likes, visualizações, vocês colocam o nome da próxima altcoin que eu irei analisar para vocês, tá bom? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos, tá? Bitcoin, ao meu ver, entrou numa promoção olhando para o topo de 109. Ele já está dando uma margem de 24% para buscarmos, mas não é o momento de entrar. Ele poderia corrigir a 73%. Se ele reverter a tendência em direção a esses 24%, eu irei fazer um novo vídeo e postar, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva para quando eu postar o próximo vídeo você ter acesso e receber ali um alerta que foi postado um novo vídeo. E se você não faz parte do nosso grupo do Telegram Free, venha fazer parte que o link está na descrição do vídeo. Beleza? No mais, eu agradeço a atenção de todos e vamos que vamos.